Tem gente que nasce cercada de oportunidades. Outros precisam lutar por cada uma delas. No episódio de hoje do Raízes BJJ, a gente vai conhecer a trajetória de um atleta que saiu de um projeto social em Magé, enfrentou fome, viagens intermináveis, lesões, derrotas e incertezas, até se tornar uma das promessas mais impressionantes do jiu-jitsu brasileiro. E ao lado dele, um professor que enxergou potencial onde muita gente veria apenas mais um garoto tentando vencer na vida. Hoje a conversa é sobre propósito, disciplina, superação e o poder que o esporte tem de transformar destinos. Com vocês, Rian Oliveira e o professor André Bastos. Sejam bem-vindos ao Raízes BJJ. Então, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse para a galera. O André já é um cara bem conhecido, mas é importante a gente falar dele, mas hoje a gente está aqui muito focado na sua história. Então, quem é o Rian? Sou Rian Oliveira dos Santos, nascido em Duque de Caxias, moro em Praia de Mauá, Magé, tenho 23 anos e sou atleta profissional de jiu-jitsu. Bacana. E aí, André? Fala, dá um oi pra galera aí. Salve, salve. André Bastos, 46 anos, bem-vindo ao Master 4, né? 40 anos de jiu-jitsu, uma vida inteira dedicada ao jiu-jitsu e ajudar pessoas também. Bacana. Mudar a vida. É isso. Rian, todo mundo hoje tem acompanhado a vida do atleta. A sua imagem tem bombado nas redes sociais, depois de um vídeo espetacular que aconteceu de uma luta sua com faixa preta. Acho que foi esse vídeo que explodiu e aí a coisa aconteceu. Absoluto. Mas eu queria, antes de entrar no mérito do atleta, conhecer um pouco mais do Rian. Então, assim, antes do jiu-jitsu, esse menino da praia de Mauá, lá em Magé, conta um pouco dessa história pra gente. Então, como eu falei, eu sou lá de Praia de Mauá, em Magé. Antes do jiu-jitsu, eu cheguei só a treinar futebol e... Mal. Mal? Muito mal, não era bom de bola mesmo não, desculpa Paraná. Mas era o tipo garoto de classe baixa mesmo. Praticamente a minha missão, dada pelos meus pais, minha mãe, no caso, que me criou, com a companheira dela, era poder ir para a escola, estudar bem e fazer um curso, fazer uma faculdade. Resumindo, meu caminho todo, desde novo, foi projetado para o estudo. Nem passava na minha cabeça a possibilidade de um dia ser um atleta ou algo do tipo. Era impregnado totalmente que eu só seria alguém na minha vida se eu fizesse uma faculdade, se eu passasse um concurso. Área militar, né? Área militar, praticamente era isso. Então não tinha, antes de conhecer o judô, que eu conheci primeiro, eu não tinha nenhuma outra perspectiva de vida a não ser essa, fazer uma faculdade ou fazer um curso para ser alguém na vida. E como entrou o jiu-jitsu na sua vida? Então, iniciou no projeto social, através do convite de um amigo meu, para poder treinar no projeto social Colicreton em 2017. Eu fui na primeira aula, até uma história engraçada, eu fui na primeira aula escondido da minha mãe não sabia, fiquei com medo de ela não deixar, né? Eu ia lá porque era de noite, eu não gostava muito que eu ficava na rua à noite. Eu fui a primeira vez escondido, lá às 6 horas da noite para poder treinar. Só que acabou que eu gostei tanto, me envolvi tanto ali, que de 6 horas da noite eu fui sair do projeto 10h30, 11 horas, pô. Fiquei muito entretido ali. E eu perdi totalmente a noção da hora. Quando eu cheguei em casa, minha mãe tava me procurando que nem maluca, perguntando, cadê o Rian, preocupada, já achando que aconteceu algo comigo. Quando eu cheguei, ela me perguntou, eu fiquei tão nervoso, com medo de apanhar, que eu falei que eu tava na padaria. Era logo da esquina. Tu tava onde? Tava na padaria do Dando, mãe. Não tava. Minha mãe rodou a cidade inteira me procurando, ninguém sabia de mim. Resumindo, tomei uma coça. Apanhei muito, fiquei uma semana sem poder ir. Após isso, contei a verdade e ela me liberou pra poder ir no projeto treinar. Mas minha história começou mais ou menos assim com o projeto. Eu fiquei sabendo que você tinha uma certa dificuldade para aprender a parte técnica. Sim. Né? Você fala muito sobre isso. Quando você percebeu isso, você em algum momento teve aquele pensamento de tipo, caramba, não tenho talento para esse negócio, eu acho que eu vou voltar para os estudos e desistir disso? Ou, cara, assim, a persistência falou mais alto? Como é que foi essa... Então,
Não foi nem eu que percebi, né? Foi a academia inteira que percebeu, porque era muito sinistro. Mandava da cambalhota pra frente, eu dava a cambalhota pra trás. Sinceramente, tinha muita dificuldade de pegar qualquer tipo de movimento. Mas eu sempre fui insistente. Desde novo eu tenho dificuldade com muitas coisas. Eu nasci com a língua presa, então eu não conseguia me comunicar direito. Eu fui começar a falar mesmo com meus 12, 13 anos, para alguém entender o que eu falava. O jiu-jitsu e o judô até me ajudou muito com essa capacidade de conseguir me comunicar, que eu tinha muita vergonha de me comunicar devido à minha fala. Então eu sempre fui persistente. Eu demorei para aprender a escrever, eu demorei para aprender a falar, eu demorei para muitas coisas na minha vida. E o judô e o jiu-jitsu eu acreditei que seria a mesma coisa. Então eu insisti e persisti. Em momento nenhum pensei em desistir. Tanto que no dia que eu cheguei tarde em casa foi justamente por causa disso. Me ensinaram um golpe chamado Sasai Tsuru Komiyashi. Eu não conseguia fazer. Eu fiquei repetindo. Meu primeiro dia eu repetia, eu só saí do tatame quando eu consegui executar o golpe. Então persistência é uma característica sua? Desde novo. Legal. André, irmão, no meio de tantos competidores, você enxergou potencial nesse menino. Como é que foi esse encontro? O que você viu nele que despertou em você a vontade de treiná-lo? Na verdade, não foi algo específico com o Rian, né? Desde que começaram a surgir essas equipes profissionais que a gente tem hoje em dia, né? Hoje em dia eu já até tenho uma outra visão, eu acho que são importantes e necessárias para o esporte, mas quando começou foi difícil para mim aceitar essa ideia dessas equipes profissionais, porque eles não se preocupam com formação, né? Hoje em dia até, como cresceu muito e temos mais equipes profissionais, né, só profissionais, eles até têm alguma história de trabalho de base, começaram a fazer, e acho isso legal, porque acaba dando mais oportunidades. Mas eu não aceitava a ideia porque eles queriam o campeão, né? Então eles contratavam campeões, e se o campeão não desse resultado, o que seria da vida dele? Para mim sempre foi mais importante e mais gratificante a formação. Eu já tinha ouvido falar muito do Rian, tem um aluno meu, um faixa preta, chamado Wallace. Para eles lá em Mauá é Biro, para mim era Calango, porque ele apareceu para treinar comigo lá no Valqueira, ele tinha 17 anos e ele foi morar com um parente dele no Valqueira, onde eu dava aula para poder fazer parte militar, né, alistamento, e ver se seguia a carreira lá, servia lá, que lá tem a base do Campo dos Afonso lá. E ele era muito parecido fisicamente com o Jacaré, Ronaldo Souza, né, grande campeão da história, só que era pequenininho, então eu chamava ele de Calango. Muito forte, muito atlético, muito obstinado também, assim, quase neurótico, assim, de persistência também. E ele me falava já e ele começou a me falar do Rian depois que ele fez a parte militar e voltou ao projeto, ele começou a me falar do Rian já. Então eu já tinha ouvido falar do Rian. Quando eu abri a academia no primeiro ano, eu fiz alguns eventos, e aí eu fiz um GP faixa azul até 70 quilos, até 85 e acima. E o Rian começou a me mandar mensagem querendo se inscrever primeiro, depois, não posso pagar tal dia, não, deixa eu ver, eu vou conseguir o dinheiro, não me esquece. Chegou lá, eu não acreditava que ele ganharia. Tinha um menino que era bem favorito, que era de uma outra filial minha, inclusive, também. Um menino muito forte, e ele chegou lá e ganhou de todo mundo. Quando acabou, né, eu fazia o pagamento na hora, quando acabasse, descobri que ele tinha que ganhar, porque ele não tinha dinheiro para ir embora. Foi ele e um amigo sem a passagem de volta. Então ele tinha que ganhar. E aí já mostrava bastante sobre ele. E aí a gente conversou sobre a oportunidade dele treinar lá. Então, assim, não foi assim escolher o Rian em específico. Foi escolher ajudar alguém, como eu já fiz muitas vezes com muitos atletas, sem olhar assim, esse aí vai ser campeão, esse aí vai dar frutos. Não, foi só escolher ajudar mais um atleta, assim. Não foi nada de especial. Conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que o Rian era diferenciado justamente nesse lado da obstinação ali, de correr atrás do que ele queria. Percebi que ele tinha
dificuldade para aprender posições novas, posições mais complexas, mas que em compensação também ele não desistia de aprender, entendeu? Então foi assim, não foi nada de especial com ele não, foi só mais um que apareceu e que daqui a pouco vão aparecer mais também. Assim espero, assim espero. Bem. Tem uma parte da tua história que é assim, é muito forte, é impactante, principalmente na sociedade que a gente vive hoje. Reza a lenda que você acordava de madrugada, todos os dias, fazia literalmente uma viagem de ida, uma viagem de volta. E nos intervalos do treino você ficava no sinal vendendo quitutes para poder pagar as inscrições do campeonato. Assim, como você enxerga isso hoje e como você se sente agora que você está começando a alcançar os objetivos na sua vida profissional como atleta? Então, me sinto muito bem. Para mim isso foi a minha batalha, que eu não desisti. Como qualquer pessoa normal, eu sentia vergonha de ter que ir no sinal vender, mas era por algo que eu simplesmente queria e não tinha como desistir disso. Eu tinha duas opções, ou eu desistia ou fazia o que era preciso. E eu escolhi fazer o que era preciso. Tanto que eu fazia essa viagem. Antes de conhecer o André, eu já fazia essa viagem para ir no Flamengo. Depois que eu conheci o André, eu fazia essa viagem para ir no Recreio, Mais longa. que é mais longa. E o jeito que eu tinha de arrumar dinheiro na época para poder me manter treinando, me alimentar, inscrição de campeonato, era vender doce no sinal. Então, eu vendia doce no sinal nos intervalos do treino. Na hora do treino, ia treinar novamente, acabava o treino, vendia doce novamente e depois voltava para casa. Fazia essa viagem tanto de ida quanto de volta antes de começar a dormir na academia. Era mais tempo de viajando do que dormindo mesmo. É sinistro. E até aproveitar para dormir na viagem, né? Eu dormia na viagem. Pena que tinha que pegar outro ônibus. Ô Lula, e assim, e eu falava com o Rian também, né? Sempre converso muito aberto com meus alunos sobre tudo. Para o Rian, essa parte do sinal ainda era mais difícil, porque ele era grande, negro, mais difícil de vender, mais difícil das pessoas não se assustarem ou pensarem em alguma coisa errada, infelizmente, com o lado do preconceito, não tem jeito. Hoje, acho que cheguei direto, a pessoa abriu o vidro, afasta, afasta, afasta. E aconteceu comigo, pô. Com a mão, acho que entre copos, não sei o nome daquele negócio no meio, segurando alguma coisa. E eu simplesmente afastar e pedir desculpa, e eu de kimono, normalmente. Isso aí já aconteceu comigo, já aconteceu com o Juan, que era outro rapaz negro. Com o Kaique, não, né? Não, até com o Christian mesmo, né? Por ser menor um pouquinho, talvez, assim, infelizmente, tem esse lado do preconceito e que não dá nem pra gente tirar, botar a culpa nas pessoas também, porque infelizmente é um retrato da nossa sociedade. É a característica do Rio de Janeiro atual, então, nem se fala, né? E quanto tempo foi essa batalha? Então, essa batalha eu fiquei durante pouco tempo, graças a Deus. Deus sempre foi me abençoando. Fiquei, acho que cerca de 4 meses, 5 meses, não cheguei a ficar mais que isso. Logo após isso eu conheci o Rodrigo, o Rodrigo Cozzolino, começou a me pagar salário e a condição dele era o seguinte: em vez de você ficar no sinal, você treina. O tempo que você investir no sinal, você investe treinando e descansando. Era tudo que você queria, né? Caiu como um mel no meu ouvido. Legal. Aí, em contraponto a isso, fui descobrir que você foi aprovado na prova de fuzileiros navais. Eu sou da turma 1 de 92, então minha turma foi reformada agora. E o engraçado, assim, que me chamou a atenção é que você fez a escolha contrária à minha. Tínhamos praticamente, possivelmente, a mesma idade e eu me preocupei mais com a estabilidade, mas isso é história para a gente conversar depois. Como é que foi tomar essa decisão? Então, foi muito difícil, muito difícil mesmo. Como eu falei, a minha criação foi literalmente pro estudo. Eu sempre tive dificuldade de aprender as coisas, mas eu sempre fui persistente e aprendia bem. Eu sempre fui um excelente aluno. Sempre fui um excelente aluno. Sempre fui aluno condecorado, tanto na escola fundamental quanto no ensino médio. Quando eu passei na prova do fuzileiro, foi o maior orgulho pra minha mãe, pô. Minha mãe já tava até vendo eu de fardinha, tudo bonitinho.
Mas durante o mesmo tempo eu tive a grande chance na minha vida, que era viajar a primeira vez para fora do país. E eu literalmente, era algo que eu sempre desejei, sonhei, mas eu não via possibilidade. Mas Deus foi me abençoando de uma tal forma que é sinistro demais. Eu não tinha onde ficar na Europa. Eu conheci o professor André, através dele eu conheci os pais. Apareceu um lugar para me ficar na Europa. Eu não tinha condição nenhuma de pagar 5, 6 mil de uma passagem para a Europa. Apareceu o Rodrigo, através do Calango, do Biro, que se propôs a pagar minha passagem. Eu não tinha dinheiro para comer, fizemos uma rifa. Apareceu o dinheiro para comer. Então, sinistro demais. Apareceu tudo isso e tinha a prova do fuzileiro. E caiu durante o mesmo período. O período de treinamento seria no período do europeu. Tudo em janeiro, onde aconteceria. Então eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu preferi a estabilidade e ir lá pro fuzileiro, ou o europeu. Sinceramente, eu olhei, eu pensei, eu falei, não. Eu prefiro meu sonho. Se for pra viver, eu prefiro viver do meu jeito, nem que seja errado, eu vou escolher o meu sonho. E fui pra Europa e lutei europeu, em vez de ir pro fuzileiro. E como é que foi essa experiência na Europa? Pô, maravilhosa. Maravilhosa. Primeira vez na minha vida andando de avião. Nem sequer de um avião eu tinha pisado, pô. Tava com medo, tava com receio, tava ansioso. Mas eu sabia que eu tinha que ir. Fiz uma viagem, entrei no avião. Sozinho. Fui sozinho, a primeira vez, fui sozinho. Nunca nem tinha andado de avião. Não sabia ver tela, não sabia ver nada, não sabia nem entrar no Wi-Fi. Eu tava com o Xiaomizinho meu todo quebrado. Ai, tô ferrado. Mas graças a Deus deu tudo certo. Chegando lá, o professor Spy me buscou no aeroporto. Pô, me colocou na casa dele, me tratou como filho. Com carinho, carisma enorme. Não deixou passar nada na Europa. Foi o europeu que você foi Paris, né? Foi em Paris. Primeiro fui pra Suíça e o Spy pagou minha passagem da Suíça pra Paris. Sinistro demais. E como é que a sua mãe reagiu quando você fez essa escolha? Essa Porque foi ela a mais devia, difícil, né? ela devia estar querendo te ver fardado. Você acabou de dizer que ela já estava imaginando você de farda. Com certeza. Como é que ela reagiu com essa decisão? Então, minha mãe é um estado meio bipolar, né? Minha mãe é um estado meio bipolar. Ela queria me ver de farda, ela queria meu bem. O maior medo da minha mãe, vendo eu investir meu tempo todo no jiu-jitsu, acordando de madrugada, quase não dormindo, pegando no ônibus, batalhando, vendendo doce, é que isso não me traria frutos. E o Rian não é o cara de acordar cedo, não, tá? Às Acordar vezes, cedo pra ele já é a primeira batalha. às vezes eu nem dormia, pô, por causa disso. Mas é engraçado que de madrugada eu acordo bem, vai entender. Então, minha mãe tinha muito medo de que o jiu-jitsu não me trouxesse retorno nenhum, que eu me frustrasse, desperdiçasse meu tempo inteiro nisso. Só que conforme ela viu tantas pessoas me abençoando, professor André, Rodrigo, Biro, João Carlos, Spy, ela viu que literalmente tudo se encaixava tão perfeitamente que realmente é aquilo dali. Tanto que na fase final ela me apoiou totalmente para a Europa, a seguir o meu sonho mesmo. Se era isso que eu queria, era algo que eu deveria fazer. É verdade. André, assim, você já está aí há 40 anos no jiu-jitsu. Com certeza, histórias como essa você já viu diversas. Umas que vem dando certo, como a história do Rian, e outras que no meio do caminho se perdem por alguma razão. Na sua opinião, o que diferencia o cara que conquista do cara que só acumula algumas vitórias? O que pode levar à desistência de um garoto ou à continuidade e o legado que ele pode construir? Principalmente a força de vontade, né? Não tem muito mistério e não tem outro caminho também. Eu converso abertamente com os pais também, né? Que quando eu posso, o jiu-jitsu hoje em dia ele tem muitos caminhos, muitos caminhos. O jiu-jitsu não é só mais o campeão que é bem sucedido. Na minha época eu tinha que ser campeão para poder ser bem sucedido. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem projetos em diversos países que pagam muito bem para o professor de jiu-jitsu, fora do Brasil, inclusive é muito melhor do que aqui, né? Muito mais reconhecido.
Então, assim, é basicamente a força de vontade. Eu lamento muito todos que desistiram no meio do caminho, porque diziam que queriam viver desse sonho, né? Que na verdade é um sonho, né? É viver do que você gosta de fazer, poder ganhar a vida com o que você gosta de fazer de verdade, é um sonho mesmo. Então, lamento muito por isso. E na verdade, assim, meninos que vieram de uma classe mais baixa, como o Rian, como tantos outros que a gente vê, que às vezes é difícil imaginar até que teriam grandes oportunidades, apesar de eu acreditar que se a pessoa buscar de verdade, ela pode construir as oportunidades dela. Se gosta do jiu-jitsu, né, como muitos diziam gostar, o jiu-jitsu é a melhor opção, assim, disparado. Justamente por essas possibilidades que tem aí fora do país, em Dubai, em Abu Dhabi, na Arábia, Catar, Europa crescendo demais, Ásia crescendo muito, Estados Unidos já nem se fala, já está até bastante, muita gente já trabalhando com jiu-jitsu, mas é muita oportunidade que tem hoje em dia. A pessoa gosta, se dedica, talvez ela não seja o campeão ou a campeã, né? Hoje em dia é muita gente, desde as faixas mais baixas, desde a faixa azul, faixa branca, vivendo profissionalmente do jiu-jitsu. Então você vê um campeonato brasileiro como teve esse, com 100 pessoas em cada chave, nas faixas coloridas, só um vai ser o campeão. Mas ele pode se especializar em parte técnica, ele pode se especializar em aula para criança, ele pode fazer vídeos educativos, tem muitos caminhos que ele pode ser bem sucedido no jiu-jitsu. O que vai diferenciar mesmo é o quanto que ele quer de verdade, e não só falar que quer, né? Fazer por onde, mostrar na prática mesmo que quer. Eu percebo que assim, na relação de vocês, existe muita verdade. Assim, e isso hoje em dia, vamos combinar, é uma coisa rara, né? A verdade é um objeto meio disforme ultimamente. E eu queria que vocês falassem um pouco dessa relação de vocês. Porque hoje vocês, e a gente pode falar isso, vocês são campeões brasileiros na categoria faixa marrom leve, né? Leve. Ou seja, eu acredito, e eu não estou aqui cafetizando faixa para ninguém, mas que em breve você começará uma nova etapa. Porque isso é engraçado, né? O jiu-jitsu ele é um recomeço eterno, né? É assim, o que você fez da branca para azul perde o sentido quando você chega na azul, aí você tem que começar tudo de novo, aí da azul para roxa, da roxa para marrom, e obviamente da marrom para preta é um salto absurdo quando a gente pensa na vida do atleta profissional, né? No adulto. Isso aí é legal também, porque apesar de você ter que reconstruir, é mais uma oportunidade de você fazer melhor. Talvez, se você não foi muito bem sucedido em alguma faixa, a gente cansou de ver histórias aí de atletas que talvez nas faixas coloridas não foram bem sucedidos e foram muito bem sucedidos na preta, sabe? Apesar de pensar no recomeço, como assim, caramba, vou ter que construir novamente, pode ser uma oportunidade. Caramba, que bom que eu vou poder reconstruir novamente. Que bom que eu posso, né? Isso aí. E como é que funciona essa relação? Porque assim, quando você imagina um relacionamento, né, é diferente do esporte coletivo, né? É um cara lidando com vários. Apesar de ser coletivo o treino, obviamente, mas existe o treinamento específico para aquele atleta. Então, assim, a relação de vocês é muito próxima. Como é que funciona isso para vocês? Tem muita treta? Você tem cara de ser um cara extremamente disciplinado, aquele cara que ouve e obedece. Mas assim, tem hora que dá vontade de, cara, não aguento mais, vou embora. Pode falar que hoje ele tá aqui, depois aí vocês resolvem. Mas antes, deixa eu até falar, recebi, inúmeras críticas, porque eu falei num vídeo... Calma que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Pera aí, calma aí. A gente vai falar sobre isso. Agora, cara, como é que funciona isso? Porque, ele, assim, vamos lá, ele é praticamente um pai. Sim. Então, com certeza tem esporro. Com certeza tem discussão. Tem porrada. Tem porrada com certeza. Cara, como é que funciona isso no dia a dia? Porque é o quê? Todo dia. Descansa domingo. Né? Domingo. Que deve se falar. Não luta, não treina, mas se fala. Como é que você tá? E aí, meu filho? Como é que tá fazendo o quê? É vídeo de posição. Vídeo de posição. Então, assim, não para nunca. Como é que é essa relação? Então,
Da minha parte, como você falou, eu sou extremamente disciplinado. Desde novo eu já tive essa educação em casa e no judô onde eu comecei foi mais ainda. Então, na minha parte, realmente quem acompanha vai saber que não é mentira. Eu em momento nenhum questiono, em momento nenhum desobedeço. Eu simplesmente acredito totalmente no meu professor e faço o que ele acha melhor. Se ele falar que é para treinar tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Gosto de quedar, gosto de passar, gosto de finalizar. Se ele falar que é para me treinar guarda, eu vou treinar guarda. Se ele falar que é para me parar de fazer o Ezequiel das costas e mudar por gola e gola, eu vou fazer isso. Então, da minha parte, realmente, não tem essa de treta, não tem essa de ficar aborrecido, não tem essa, não tem. Discussão... Não Cara, tem. você tocou num tivemos, não. ponto. Você tocou Não, num ponto tem. é muito importante para mim. Pelo que eu vejo hoje, né? Porque assim, existe um comportamento diferente hoje, inclusive no meio do esporte. Que é essa questão da disciplina no sentido de obedecer à voz de comando. Eu soube que a ordem para você no brasileiro era não queda. Na final. Não queda. E você é um cara que ama, assim, você gosta do show. É nítido, quando você tá no tatame, você gosta do espetáculo. Tanto é que o vídeo que você bombou foi exatamente tacando isso. de cabeça Meu no irmão, chão. é isso aí. Então, assim, cara, ou seja, é totalmente contra o seu instinto, mas você perseverou naquilo e, cara, acreditou. E deu certo. Obviamente deu certo. E eu vi todas as suas lutas do brasileiro, foi show do início ao fim. Na final também teve. Não é no braço que finaliza, é no pescoço. Então, assim, cara, como é que você, assim, André, enxerga isso? Porque, obviamente, você também tem atletas que fazem questão de fazer o contrário daquilo que você fala, porque isso eu acho que é muito característica pessoal do atleta. Tipo, uns querem obedecer, os outros querem questionar. E hoje em dia tem muito questionador. Como é que você enxerga isso? E como lidar com isso, enquanto coach? Olha, eu não tenho questionadores não, tá? Eu não sei. Uma coisa que é muito importante que você falou é porque eu baseio tudo na verdade. Eu falo a verdade para meus alunos sempre e aí dou o que doer, não tem essa. Eu não tenho questionadores, pelo menos não comigo. Não sei se fazem por trás, acredito que alguns até fazem por trás. Uns dizem que sentem medo de fazer. O pessoal fala assim, ninguém te questiona, ninguém, não sei o quê, tu faz cara feia, ninguém fala nada. Então, isso funciona também na arbitragem também, né, quando eu estou falando. Mas eu acho que é por um outro lado. O Rian não é um garoto bobo, o Rian não é otário. O Rian não faz o que eu falo para fazer porque ele é submisso. Ele faz porque eu trato verdade sempre. Ele percebeu isso, ele entendeu isso. Não é qualquer um que vai falar para ele, você tem que fazer isso e isso, ele vai fazer. Então não é submissão. É porque eu sempre falo a verdade. E eu também, durante muitos anos, na minha carreira, eu consegui mostrar na prática, né? O Rian nem pegou muito esse lado. Quando o Rian veio treinar comigo, eu já estava sofrendo da artrose. Mas o pessoal fala, tem histórias, tem vídeos, tem tudo. E eu mostro o que está acontecendo. Eu falei com ele quando eu voltei do brasileiro. Eu arbitrei lutas do Tainan e do Andy. E fiquei muito satisfeito, né? Porque são da galera que está competindo nos kimono, fora o Eric Muniz, que tem ganho categoria absoluto. E foi uma cria da Nova União também. São os que estão fazendo o jiu-jitsu mais bonito, mais impressionante, mais dominante na categoria. O Andy no leve, que é a categoria que a gente quer chegar, no leve preta, e o Tainan no médio, que pode ser uma categoria também, nossa, médio preta. E eles não faziam nada de conceito diferente do que o que a gente treina. E eu mostro para eles, eu pego o vídeo e mostro, olha aqui, ó, tá vendo? O conceito que a gente treinou aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eles têm se destacado muito pela constância, pela parte física impressionante, mas os conceitos de jiu-jitsu, os ensinamentos estão ali e são os que a gente treina. Então eu acho que na verdade eu consigo trazer eles para perto justamente por falar a verdade o tempo todo. Se precisar falar alguma coisa ruim, eu vou falar.
Se precisar elogiar, eu vou elogiar, mas o tempo todo com verdade. Então, eu acho que isso... E mostrando na prática também o que acontece. Então, acho que isso traz eles para o meu lado e não tenho problema com indisciplina no sentido do questionamento. Tenho problema com muitas vezes, pelos meus compromissos com família, nos últimos anos, alguns compromissos com saúde, não estar presente o tempo todo, de não fazerem o que eu falei para fazer quando eu não estou lá. Isso tem problema. Mas questionamento, não tenho, não. E como é que você... Porque, assim, existe aí um tripé que deve ser difícil para você, ainda mais com todos os compromissos, né? Porque, diferente do que muita gente acha, o atleta de jiu-jitsu não é jogador de futebol. Uhum. Então, ele tem uma rotina de vida de trabalhador normal, comum, e que, né, assim, depende de uma série de fatores para se alcançar os resultados. Nem todo mundo vive o glamour de ter alguém, né, sustentando o seu sonho. Todo mundo não, a minoria. A minoria, né? A minoria da minoria, né? Isso, a minoria Então, assim, a gente tem que associar a cobrança, o cuidado mental e a construção do atleta de alto rendimento. Ou seja, não deve ser fácil fazer isso sem apoio, sem investimento, sem essa sustentação. Como é que é essa sua rotina com a equipe? Porque, querendo ou não, você lida com o sonho de todos eles. E eles acreditam no que eu falo, então eles querem seguir ali. Pois é, como é que funciona isso pra você? É difícil, cara, assim, muitos conflitos com a família o tempo todo, né? A minha esposa, ela não é ligada ao meio do jiu-jitsu. No começo da nossa relação, ela foi a bastantes campeonatos, mas depois não mais. Hoje em dia ela está até indo mais na academia por conta das crianças que treinam, né? Mas é difícil de entender o investimento de tempo, principalmente finais de semana. Muitos finais de semana eu não passo com a minha família. Já passei diversos finais de semana ali no campeonato sem estar ganhando nada, só para poder estar ajudando os meus atletas, né? Essa parte é bem difícil. E a gente vive naquela eterna luta ali, né, de conciliar a parte profissional da academia com essa parte social também. Porque a gente investe bastante dinheiro nos alunos também. Seja no dia a dia, ajudando na alimentação, seja doando... por exemplo, eles alugaram uma kitnet lá do lado da academia para poder não precisar ir e voltar todo dia, ajudar com eletrodoméstico. Enfim, diversas ajudas ali que a gente faz, mas que são ajudas, não é uma forma de conseguir bancar. Porque a academia, na verdade, né, tem eu, minha irmã e o Pablo, que é o nosso sócio lá, a gente tem que conseguir pagar as contas e ainda ter e ter o nosso sustento dali. Esse sustento não pode ser para poder pagar os atletas. E aí a gente vive nessa luta aí, tentando equilibrar essa balança. E aí o tempo todo fazendo ações. Agora para o Mundial o pessoal tem abraçado bastante a ideia. E aí é um outro lado que é bem legal, a imagem do Rian tá bem legal. Esse vídeo dele que viralizou, ele... luta contra um faixa preta, pesadíssimo, adulto, bom o menino, e ele consegue ganhar do menino, derruba algumas vezes, o clima esquenta na luta, e no final da luta o Rian vai lá apertar a mão dele e ele retribui apertando a mão do Rian. Então essa imagem dele é muito boa. Eu falo pra ele que se eu fosse adversário dele eu ia ficar com raiva dele, que ele quer conversar antes da luta, quer amizade. Pô, caraca, não sei o que. Eu vejo ele lá e eu fico lá de longe e falei, cara, não acredito nisso não. Aí chega dentro da área, mete a porrada no cara. Eu falei, cara, se eu fosse teu adversário eu ia ficar muito bolado contigo. Amizade e negócios à parte. Então essa imagem dele ajuda, a galera abraçou a ideia, a gente fez uma rifa, já tá na segunda rifa. Oferecemos aulões, seminários, algumas pessoas ajudaram, outros me mandaram mensagem para ajudar, mas sempre fica nessa base de ajuda e sempre é momentânea, né? A gente já teve diversas promessas de projeto lá na academia, diversas.
nunca vingaram, mas a gente segue trabalhando. Eu tenho certeza, assim, eu não faço nada esperando retorno, né? Mas já tive muitos retornos positivos de alunos, negativos também, mas eu não faço nada esperando retorno. E é uma característica minha fazer para ajudar. Eu não penso no retorno, mas eu tenho certeza que em algum momento vai retornar isso. Tanto numa alguma empresa, alguma forma, algum projeto para ajudar os atletas, quanto para recompensar também todo o trabalho investido e melhorar a condição da minha academia, da minha família. Tenho certeza que isso aí em algum momento vai voltar também. Não tenho dúvida. A lei é essa, né? Uma hora a coisa volta. Ian, a lei do retorno é que nunca falha. É isso aí. Pro bem e pro mal. Tenho certeza. Ian, o que mudou na sua vida quando você começou a treinar com o André? Assim, porque você vinha do projeto e aí, não estou falando aqui de qualidade técnica, ok? Assim, eu acho que todos têm, cada um dentro do seu universo, dos seus limites. Mas o que mudou para você? Então, a principal coisa que mudou para mim, obviamente, não falando mal da qualidade técnica, como você mesmo citou, foi realmente aprender como é que funcionava o jiu-jitsu. Não só em questão da técnica, questão de regra, questão de como executar um movimento, para que eu vou fazer tal coisa, como é que encaixava uma coisa na outra. Eu fui pro André, eu já era faixa azul. Eu sabia quedar, eu sabia finalizar, só que eu não sabia como é que funcionava uma queda minha de queda, sim. Não sabia como funcionava a finalização direito, não sabia a passagem de guarda, o conceito de passagem de guarda. Eu não sabia direito. Eu podia saber fazer aquela passagem ali, mas se você me pergunta como é que funciona e quais situações, eu não ia saber. Então, sim, no quesito técnico, para mim melhorou muito, principalmente a parte do chão. No quesito técnico. E tirando outra coisa, foi realmente conseguir ter uma pessoa ali como professor. Eu no projeto social tive muitas pessoas que me ajudaram com jiu-jitsu. A gente aprendeu jiu-jitsu lá no projeto social com faixa laranja primeiro. O João Carlos, meu pai, dono do projeto social, era roxa de judô na época, sabia ensinar as quedas muito bem. E umas partes de finalização, mas passagem de guarda, raspagem, isso daí não era praia dele, ele era judô mesmo. Então eu comecei a aprender com faixa laranja ali no projeto. Então tem muita coisa que eu peguei, que o faixa laranja conseguia me repassar, mas ele ainda também não estava na fase de entender o conceito, o fundamento daquilo dali, entendeu? Então, ter o André, começar lá com o André foi sinistro para mim, foi um loop. Foi como se abrisse minha mente para outros horizontes. E ter o acompanhamento realmente de um professor, né? Como eu falei, eu, até chegar no André, eu tive no total mesmo de um professor faixa preta de jiu-jitsu, que foi o Sidney Bruno, de uma equipe PBTA, que eu treinei enquanto o projeto ficou fechado devido à pandemia. Tirando ele, eu não tive outro faixa preta ali como professor naquela minha época. E até então eu estava à procura de um professor mesmo, quando eu fui para a Nova União. Eu estava à procura de me vincular a um professor. Só que eu fui olhando, fui escolhendo, fui realmente escolhendo, fui seleto nessa parte. Falei, não pode ser qualquer um. Não pode ser qualquer pessoa que eu vou confiar totalmente e obedecer. Que bem dizer vai ditar o meu caminho. Eu fiquei entre muitas escolhas ali mesmo dentro do Flamengo. E quando eu conheci o André, eu acompanhei ele um pouco, já escutava falar dele muito pelo Wallace, pelo Calango. Quando eu conheci ele, cara, eu falei, é esse cara aí, esse cara que eu vou acreditar. Quando ele virou pra mim na Copa Jacarepaguá e falou que aquilo dali era pouco pra mim, que eu ia conquistar muito mais, foi nesse momento que eu decidi. Aí eu comecei a treinar com ele mesmo, comecei a acreditar. Que legal. Então, com base nisso, eu queria passar um vídeo pra vocês, para deixar o André precisa se explicar. Ele precisa se explicar. Tá. Eu queria que vocês dessem uma olhada aí na tela. Vamos assistir isso aí. Agora o B ter chegado. Era só acreditar. Agora eu posso chorar pra você. Vontade, bota pra fora.
Finalmente. Sabia nem o que falava aí. Eu só falava. Era trave. Europeu, peguei só pódio. Nem peguei pódio. Nem peguei pódio. Primeiro, trave. A última vez que eu ganhei o título do Grande Slam foi em 2023. Desde então venho lutando, acreditando, treinando. E finalmente chegou, pessoal. Graças a Deus, campeão brasileiro. Se Deus me permitir, eu vou estar no Mundial. Trabalha muito. Trabalha muito. Pô, cara, é muito merecedor. Muito merecedor. O moleque trabalha muito. Moleque humilde, moleque esforçado, moleque não é talentoso, mas muito trabalhador. Nunca ativou num tom obstinado e ele merecia muito isso aí. Humilde pra caramba, não tem como não gostar desse moleque. Trabalhou muito e chegou. Vamos pro Mundial agora. O objetivo maior tá lá ainda. Atenção, desclassificado por WO. Agora a pergunta é que não quer calar, né? Como é que você fala que um campeão brasileiro, lutando do jeito que esse menino lutou, não tem talento? Por Rian, eu tenho certeza que eu não preciso pedir desculpa, né? Então desculpa o pessoal aí que ficou emocionado e chateado porque eu falei que o Rian não era talentoso, né? Eu recebi muitas mensagens. Pô, não é justo. Como é que você faz isso? Não é justo. Mas como a gente já falou aqui, eu falo muito sobre a verdade, né? Eu trabalho muito com a verdade o tempo todo e porque eu acho que o caminho mais certo é esse. Quando eu falo que o Rian não é talentoso, eu estou me referindo a uma situação específica ali de habilidade de compreensão, né? Eu sempre acho que inteligência, falando sobre inteligência, é tudo muito relativo, né? Eu ouvia muito meu pai falar sobre o Garrincha, que meu pai era jogador de futebol, que o Garrincha não era bom nos estudos e dentro de campo era fantástico o que ele fazia. Todo mundo falava que ele era muito inteligente, então é tudo muito relativo. E eu tenho certeza que todo mundo tem habilidade para alguma coisa, né? Meu pai tentou me levar para soltar pipa inúmeras vezes e eu nunca consegui soltar pipa. Nunca consegui botar uma pipa no alto. E eu era bom de futebol, era bom de jiu-jitsu, era bom em vários esportes. Soltar pipa eu nunca consegui. Eu não era talentoso para aquilo. E não quis também. Você acabou de me lembrar que eu também nunca consegui botar um peão para rodar. Pois é. E não é demérito nenhum. Nenhum. Então, quando eu falo isso, eu não estou desmerecendo o Rian. Só que também a gente tem uma cultura, né, das pessoas pegarem uma dor e tomar para elas e achar que aquilo ali é o mais importante. Logo depois eu falo que eu nunca tive um aluno tão obstinado quanto o Rian. Eu tive muitos alunos dedicados, alunos que quiseram, mas que em determinado momento fizeram uma escolha por faculdade, por estudar, fora não mudaram, mesmo tendo dito que o jiu-jitsu era o sonho. O Rian não, o Rian vem escolhendo se dedicar, vem escolhendo correr atrás do sonho dele e vem conseguindo o resultado. Eu não tiro o meu mérito de estar ali também ajudando, mas é por conta da dedicação dele. Se ele não tivesse a dedicação dele, ele não ia chegar de jeito nenhum, né? Quando o Bernardinho fala que o talento vence, que a dedicação vence o talento, todo mundo aplaude, né? Eu mandei para eles antes do Brasileiro, para ele, para o Ronald, para os atletas que iam lutar. A gente teve o falecimento do Oscar, né? Um dos maiores, quiçá o maior atleta que a gente teve. O Oscar falando cara, alguém pode treinar tanto quanto eu, mas impossível porque não dá tempo. O pessoal falava que o Oscar era mão santa e ele mesmo falava que a mão santa era porque eu fazia mais de 1000 arremessos todos os dias. A gente tem muitos exemplos disso, né? Em diversos esportes. E eu entendo quando você fala isso, porque isso se dá, inclusive, pela própria dinâmica de aprendizado dele e a dificuldade que ele sempre teve. E quando eu ouvi essa fala, e eu já ouvi essa fala sua algumas vezes, eu sempre lembro do Cristiano Ronaldo e do Messi. Então, assim, a obstinação, ela é uma forma de superar as dificuldades.
Então, assim, quanto mais você treina... E muitas vezes já ouvi você falar sobre isso. E consertando... Assim, você pede 100, ele faz 200. Consertando, esse é o talento dele. É isso. É isso. E eu acho que quando a verdade ela prevalece, ela nos leva além daquilo que a gente tem como limite. E todas as vezes que você repete o dobro daquilo que é pedido, isso significa que você vai estar duplamente preparado para o desafio que você está se preparando para enfrentar. E eu acredito que essa seja a melhor explicação, mas eu precisava te dar essa... E assim, eu já falei muito para você, inclusive, quando a gente consegue fazer o aluno entender as limitações dele e partir dali para a evolução, ele evolui muito mais. Hoje em dia, eu fui um atleta limitado, tá? Eu até a minha faixa roxa, eu só fazia a minha guarda. Só. E por baixo. Eu não derrubava, apesar do meu professor, do meu mestre Wendel Alexander, ensinar muitas quedas. Eu não finalizava, apesar de desde criança ter que fazer armlock voador 100 todo dia no chão para perder o medo de pular. Eu só raspava de meia guarda. Então eu era limitado. Mas eu raspava qualquer um da minha categoria de qualquer faixa preta. De azul eu já raspava qualquer preta do meu peso. Mas era limitado. Então eu parti de um específico para a minha evolução. Hoje em dia eu passo guarda, derrubo e continuo fazendo guarda, meia guarda bem. Se a gente for pensar em efetividade mesmo. O Rian já faz muito mais jiu-jitsu do que eu. Já faz muito mais posições do que eu, praticando. Eu consigo enxergar o que ele vai fazer, eu consigo até antecipar visualmente, muitas coisas eu consigo matar antes, mas ele faz muito mais posições do que eu fiz na minha carreira. Muito mais. Então não tem demérito nenhum nisso, é só a gente conseguir reconhecer, enxergar, trabalhando com a verdade e partir dali para o que a gente pode melhorar cada dia, sempre, né? Que é o que a gente busca. Sim. Rian, você é um cara que saiu de um projeto social, então você sabe o impacto que isso tem na vida de qualquer jovem. Você tem algum projeto, alguma ideia do que você vai construir em relação a isso? Porque eu acredito também que lá no projeto social de onde você vem, muitas crianças, obviamente, devem ser suas fãs. Assim, tipo, deve receber com faixa, né? A gente tá falando de um local que não é no centro do Rio, que é afastado. Assim, como é que você projeta esse futuro do atleta Rian como modelo modelo para jovens que possivelmente vão se espelhar em você para galgar os mesmos passos? Como é que você enxerga isso? Então, eu tento ser o pioneiro, pelo menos, nas coisas. Aonde, justamente o que eu falou, aonde eu moro, afastado, praia de Mauá, bem dizer, eu fui o primeiro a poder fazer isso. E simplesmente sair de lá, começar a ir pro Rio. Eu não tive exemplo de alguém que fez isso. De ir pro Rio, de lutar campeonato, de lutar absoluto. Não tive exemplo disso. Entendeu? Então eu fui pioneiro nisso e realmente muitas crianças vieram se espelhando. Muitas crianças no projeto onde eu comecei, quanto de outros projetos que me mandam mensagem, me pedem muita foto. Mas eu acredito que a principal coisa que eu gostaria de projetar não seria fazer aquelas crianças todas do projeto querer ser campeão. É querer usar o esporte para conseguir sair da classe, não classe atual que tá, poder sair da situação atual, entendeu? Como eu falei, onde eu moro, por ser muito afastado, todo mundo parece ter o mesmo destino, ninguém sai dali. Você vai pro ensino fundamental, ensino médio, acaba o ensino médio, não desmerecendo ninguém, jamais, mas ou você vai pro mercado, ou você vira mototáxi, ou você vira barbeiro, ou vai trabalhar na padaria. Felizmente não chegam nem a fazer uma faculdade, entendeu? Não chegam a fazer nada. Então, o principal incentivo que eu dou no projeto onde eu moro é para eles usarem o esporte para conseguir ser alguém na vida, para conseguir sair dali, não ficar limitado ali onde é a cidade onde você nasceu, cresceu e vai morrer. Você poder conhecer o Rio, o mundo,
entendeu? Através do esporte. Somente através de uma bolsa na faculdade, que hoje em dia tem muito, entendeu? Não necessariamente ser o campeão. Você tirar um passaporte, viajar para fora do país, que nem o André falou, tem várias oportunidades fora do país. Então eu não foco em si a espelhar ser um campeão, eu foco a dar um caminho, entendeu? Alternativo. Isso é muito importante. André, a Bastos Move... Não, o Rian não é o seu primeiro campeão. Você já teve outros campeões. E vai continuar tendo depois do Rian, com certeza, porque isso, pelo que eu entendo, é seu... Assim, é uma das coisas que te motiva, que te faz seguir em frente. A Bastos Move é uma academia recente, ainda pequena em relação, né, ao contexto de mercado. Como é que você tem projetado a Bastos Move? Qual é o propósito efetivamente dela? Como é que você enxerga o desenvolvimento e o crescimento dela para as áreas? Para as áreas da vida, né? O Rian acabou de falar da questão da mudança de mentalidade da comunidade em que ele cresceu. Hoje, e eu posso falar por mim, muitas pessoas estão buscando o jiu-jitsu como saúde mental. Eu costumo até brincar com os meus filhos dizendo que, assim, eu me coloco em tanta situação de risco que viver ficou fácil, né? Porque é tanta amassada na cabeça, tanto pé passa para lá, é tanta pressão que, meu irmão, quando tu levanta dali e vai embora, tudo fica muito mais fácil. Como é que você projeta essa academia? O que você tem, assim, que é aquela coisa que no teu coração fala assim, cara, é isso? Assim, eu demorei muito, né, assim, para ter minha academia, né? Eu dou aula há muitos anos já. Dei aula há muitos anos na Academia Lopes, lá no Valqueire, onde eu aprendi muito com o dono da academia, que é meu amigo pessoal, olhando. E, assim, a academia, para mim, é um lugar onde eu quero colocar em prática tudo que o jiu-jitsu me deu, tá? O jiu-jitsu, ele mudou a minha vida toda. Como você falou bem, eu já passei tanto perrengue no jiu-jitsu, mas tanto, desde criança, onde eu era uma criança pequena e bem gordinha, e passei muito perrengue, desde depois, quando emagreci e tinha aquela cultura de ter que pesava-se um dia antes, de ter que bater peso, se você lutar na categoria de baixo, você vai ser mais forte da categoria, e não era, porque me ferrava tanto para bater o peso que lutava com 60%, 50%, 40% das condições. Ganhava porque tinha muita vontade de ganhar mesmo. Então o jiu-jitsu me moldou muito, né? Moldou muito a minha vida, e eu sei o quanto que o jiu-jitsu pode fazer bem para a vida das pessoas. Isso falando do jiu-jitsu em específico. E aí, juntando com isso, né, quando eu conversei com a minha irmã para a gente abrir a academia, minha irmã é faixa preta de jiu-jitsu, mais antiga do que eu, inclusive. Ela é 3 anos mais velha do que eu. Minha irmã é professora de educação física, graduada, pós-graduada, e hoje em dia faz um trabalho fantástico com Pilates, que ela não é aquele Pilates convencional, né? Ela trabalha dentro do Pilates diversas situações, inclusive, possivelmente, que o jiu-jitsu transformou a vida dela também. Quando eu conversei com ela para a gente abrir a academia, a nossa ideia era mudar, no local que a gente tivesse, mudar as características ali daquele pedaço da sociedade, né? Eu tenho um primo meu também da área da educação física, Alan, que ele fala bastante sobre os índices de obesidade e sedentarismo das pessoas, né, que é um agravante hoje em dia, uma das maiores causas de morte que a gente tem. Então, dentro dessa ideia, eu pensei na academia como um local para que a gente pudesse mudar um pouco essa história, essa estatística aí. Colocar as pessoas para se movimentar. Por isso que eu nunca quis que fosse uma academia só de jiu-jitsu. Tem outras lutas, tem o Pilates, e o nome é Escola de Movimentos. Porque eu não conheço uma outra atividade que tenha mais movimentos que o jiu-jitsu, né? De variedade e possibilidades. Não conheço. Mas eu não queria que fosse preso só ao jiu-jitsu.
o trabalho que a gente faz de formação de atletas é consequência só de tudo que a gente já viveu e vive ainda dentro do esporte. Mas o principal objetivo era trazer qualidade de vida para as pessoas. O meu mestre, o Wendel, ele deu aula numa academia lá em Campos. Esqueci o nome da academia, mas era muito grande, era um clube, e dizia, o slogan era Centro de Qualidade de Vida. E é isso que eu quero, é o ponto que eu quero chegar. Hoje em dia a gente é pequeno ainda, mas a gente projeta crescer, projeta um espaço com 2 tatames ou 3 tatames e outras atividades que a gente consiga incluir para trazer mais pessoas para esse movimento do movimentar-se, né? Sim. Sair da cadeira, sair do sedentarismo, fazer alguma coisa que gosta, trazer prazer naquilo primeiro, para depois, se quiser virar maluco igual a gente, que a gente gosta de sentir aquela dor ali, aquela dor da exaustão, de se matar e se sentir bem com aquilo, porque na verdade, no final, faz bem pra gente, a gente sabe que faz bem, é trazer mais pessoas para esse universo e mudar um pouco a estatística daquele setor ali onde a gente estiver localizado. É engraçado isso, você falar isso, vai ficar louco que nem a gente. Porque eu mesmo, quando eu era mais novo, né, assim, eu já tive a oportunidade de treinar jiu-jitsu muitos anos atrás, no começo, quando o pessoal ainda invadia a academia para tomar espaço. E eu treino desde essa época. Pois é. Mas eu resisti muito a isso, né, judoca e tal, exatamente por insegurança, por medo. E eu percebo que o bacana do hoje do jiu-jitsu é que essa lógica está sendo invertida. Então as pessoas estão se sentindo seguras em estar na academia. Coisa que lá atrás era o contrário. Assim, meu irmão, academia de jiu-jitsu, tudo louco. Atravessa a rua e vai para o outro lado. Então, assim, a gente hoje vive, né? Eu vou chamar de pandemias, né? Feminicídio, sedentarismo, depressão, assim, são doenças... Muitas doenças mentais que eu acredito que essa pressão que a gente sofre no tatame colaboram para isso. Eu não sei se já se saiu algum estudo sobre isso, mas deveria ser feito um estudo com os praticantes de jiu-jitsu, porque, cara, eu conheço muita gente que tem melhorado a qualidade de vida praticando jiu-jitsu. Confiança, recuperar confiança, autoestima, assim, eu percebo isso. O praticante de jiu-jitsu, ele, conforme ele vai ganhando terreno no tatame, ganhando horas de voo, o comportamento dele vai mudando. É uma coisa natural. O cara fica mais inflamado, mas não inflamado pro ruim, inflamado pro... Sim, caraca, meu irmão, eu posso, eu consigo, eu vou chegar, eu vou... Então, assim, existe um espaço gigantesco para o crescimento dessa modalidade. Eu até falo isso há alguns anos. Eu acho que o jiu-jitsu deveria ser matéria obrigatória nas escolas. Deveria ser. Como já está em outros países. Para mim deveria ser. Primeiro porque é nosso. Né? Assim, a gente tem aí o Japão como exemplo, China como exemplo. Então, assim, a gente tem... Os países orientais dão esse exemplo pra gente. E eu não entendo por que tanta burocracia e tanta resistência dentro do nosso próprio país. E eu não digo por formar atletas, mas como você mesmo falou, formar cidadão. Exato. Então, assim, o praticante de jiu-jitsu, eu percebo que ele é literalmente autônomo. Ele passa a ser dono de si mesmo. Quanto mais pratica, mais dono de si mesmo ele é. Como é que vocês enxergam isso para o futuro do jiu-jitsu? Eu venho de uma época que era, como você falou, é muito marginalizado, né? A minha mãe demorou muito para... Eu uso muito isso de exemplo, por exemplo, quando eu precisei ter essa conversa com o Rian, que ele precisava conversar com a mãe dele, eu me coloquei à disposição também para falar com ela, sempre me coloco. A minha mãe demorou muito para entender que o jiu-jitsu era o meu caminho, né? E até mesmo porque eu no começo também eu não queria. Já há mais de 10 anos, eu tenho muitos pais que me procuram justamente por ser o jiu-jitsu, para ajudar na educação, para ajudar a controlar as emoções.
Então o jiu-jitsu mudou muito essa perspectiva, quem se dispõe a participar, ele consegue entender isso, né? Mas eu acho que muito também vem da cultura dos bons exemplos, né? Eles sabem que se eles brigarem na rua, eles vão ter que se ver comigo, né? Vamos colocar assim entre aspas. Eles vão ter que brigar 2 vezes. Eles sabem que eles não podem fazer besteira, eles sabem que escolheram treinar comigo, independente de ser um aluno de projeto ou um aluno normal da academia, ele não passa a ser só mais, por exemplo do Rian, ele não é só mais o Rian, ele é o aluno do André. Aonde o Rian chega, ele sabe que ele é o Rian, que ele está construindo a história dele, mas que ele é o aluno do André. Tem filiação, né? Tem identidade. Identidade. O pessoal sabe que meus alunos não podem ser deseducados com os outros. Eu brigo não, eu aconselho, eu mostro que tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite, tem que... Alguma pessoa está precisando de ajuda, se você puder, você vai ajudar aquela pessoa, você vai ser educado, você vai ser respeitoso. Se a pessoa faltar com respeito com você, não é motivo para você devolver a falta de respeito, a gente vai segurar até onde dá. Então tem toda essa questão também do exemplo, dos bons exemplos, fora toda a questão de saúde. Então hoje em dia o jiu-jitsu ele é fantástico como atividade, porque ele nos dá inúmeras possibilidades de trabalhar, seja com alguma deficiência física, seja com alguma deficiência mental, seja com complexidade física que precisa trabalhar. Ele tem muito campo, muitas possibilidades para tudo. Acho que o futuro depende só do que a gente vai se propor a construir e continuar construindo aí. E aí, Rian? Então, o jiu-jitsu me ajudou muito, muito, muito com essa parte que você falou da ganho de confiança. Como eu falei, eu sempre tive dificuldade de fazer as coisas. Sempre, em falar, até mesmo minha postura. Eu tinha aquela postura que nem de orangotango, curvada, com uma mão batendo no joelho. Pô, eu tinha essa postura muito ruim. Então, não tinha confiança, bem dizer. Conforme eu fui treinando, conforme eu fui conseguindo, pô, pra mim era bom demais eu rolar e saber que eu posso finalizar os outros no material. Eu não vou fazer, não vou jogar meu amigo da escola de cabeça. Mas eu tenho consciência que eu podia fazer isso, que em uma situação saberia me defender. Pô, isso me deu uma confiança danada. E dentro do tatame, o meu primeiro professor do projeto, João Carlos, sempre corrigiu a gente, sempre educou a gente, me ajudou muito com essa questão da postura. Então isso me deu autoconfiança danada, e isso só me trouxe coisas boas. Cara, você falou uma coisa que é interessante, até porque eu já vivi os dois lados, né? Hoje eu sou um aluno comercial metido a competidor velho, mas já fui um atleta de alto rendimento. E eu lembro que na minha época, assim, as pessoas não queriam treinar comigo, tinham medo. Uhum. Como é que é o pessoal... Porque você treina com a galera do comercial, sim, né? Que são os alunos normais, sim, comuns, aqueles que estão em desenvolvimento pessoal. Assim, como é que é isso? As pessoas têm receio de treinar com você? Hoje em dia não, porque o professor André me ensinou, mas quando eu cheguei na academia... Atropelava todo mundo. Ritmo de projeto. Quando o projeto, porra, tampava aí. Mas na academia não é assim, pô. Eu não poderia chegar e... O iniciante tá treinando 2 semanas, faixa branca, pai de família, trabalhador, jogar LCO e na guia de cabeça. Entendeu? Então o André doutrinou muito, me ajudou muito nessa parte. Porque no início eu não tinha tanta diferença. Como é que funciona isso, André? Isso deve estressar, né? Hã? Não foi problema, não. Eu acho que... Porque também eu sempre treinei com eles, né? Independente de estar machucado ou não, eu sempre treinei e sempre mostrei. Isso aí eu tive que aprender na prática, né? Quando eu comecei a dar aula, a gente batia muito nos alunos. Todos. Faixa branca. Quando eu lembro faixa azul, os faixa branca tinham raiva de treinar comigo. Porque eu treinava batendo nos outros e cantando ainda. Loucura, né? E a gente... o jiu-jitsu foi me transformando, foi me trazendo mais bom senso também, né? Junto com a educação dos meus pais.
E eu consegui chegar nesse ponto que é hoje em dia, que eu acho que é o mais correto. E entender que o jiu-jitsu, ele é sempre uma troca, né? O Rian treinou na matriz, foi buscar treinos também, mas ele treinou 80% da preparação dele para o brasileiro foi aqui na nossa academia. Sim. E muitas vezes com pouquíssimos competidores mesmo, né? Não vou falar nem do nível dele, não, competidores que ele pudesse trocar mesmo, força, energia ali, disponíveis para ele fazer. Mas o jiu-jitsu, eu sempre falo, o jiu-jitsu é maravilhoso, e o jiu-jitsu você tem que entender que o jiu-jitsu é uma troca. Fora toda a questão de... ele é um representante da academia hoje, então ele tem que trabalhar, zelar pela imagem da academia, fora sempre esse trabalho de você tem que ajudar todo mundo, você tem que estar ali disposto a ajudar, porque ele é a imagem da academia e todo mundo hoje em dia quer estar perto dele, quer tirar foto, quer treinar com ele. Você pode aprender também com um menos graduado, com um master, com uma menina. O jiu-jitsu ele te dá a possibilidade disso. O jiu-jitsu tem que ser troca. Muitas vezes você sai de posição, você entrega uma posição, você vê, o pessoal fala assim, o faixa branca ele faz os movimentos muito doidos, e faz mesmo. Mas a gente pode aprender com aquilo ali, aprender a evitar, aprender a não se machucar, aprender, ensinar ele como não se machucar, e a gente está aprendendo junto também. Então foi sempre trabalhando em cima disso, da troca no jiu-jitsu, né, de troca sem esperar retorno, né, troca ali momentânea mesmo para você aprender em relação à parte técnica, a estudar movimentos, porque justamente pela quantidade de variações que tem no jiu-jitsu, e troca interpessoal também. Quando você melhora como pessoa, quando você aprende a ensinar, você melhora o teu nível de jiu-jitsu também. Até nisso o jiu-jitsu ele te ajuda. O meu mestre, ele, sem perceber, ele fala, ele não teve formação para isso, ele simplesmente tinha as ideias dele. Quando a gente era criança, eu tinha 10, 11 anos, ele colocou a gente na minha turma para escolher um da turma de 5, 6 anos para ensinar. A gente tinha que ir lá e pegar alguém e ensinar. Se o aluno fosse campeão no campeonato, a gente ganhava algum prêmio, que eu não lembro qual era. E aí vai da minha característica, né? Eu fui escolher, olhei assim, deixei todo mundo escolher primeiro, todo mundo vai nos mais espertos, né? Eu escolhi o que tinha mais dificuldade, o mais lento de todos, foi o que eu escolhi. E aí acho que é uma característica minha mesmo, já desde criança, né? Aconteceu isso no estudo, aconteceu isso no meu 2º grau. E desde então, conforme foi passando o tempo, ensinando, hoje em dia eu acho que a minha melhor virtude no jiu-jitsu é enxergar, né, mais do que fazer. E isso também foi o fato de ensinar que me deu. Eu mostro isso para eles, eles conseguem entender, e sempre trabalhando com verdade, sempre falando e fazendo também na prática. Isso aí ajuda bastante. A gente tem um ambiente bem legal lá na academia hoje em dia, muito por conta disso também. Treina todo mundo junto, sem problema nenhum. Todo mundo evoluindo, inclusive os campeões. Isso é importante. Ser benquisto. E o Rian tem essa cara de bonzinho, né? De menino do bem, né? Ele é bonzinho. Tem, mas o astral dele é legal. Já teve vezes até de eu falar pra ele que tinha que mudar em determinado momento pra evolução dele. Já teve vezes já. Porque ele é bonzinho até demais. Cara, assim, você agora tá se preparando pro Mundial. Vai pra ganhar, não vai, professor? Sempre. Vai pra ganhar. Independente do que vai acontecer, do que possa acontecer, a gente vai pra ganhar sempre. Eu sei que o coração deve estar já, né, naquela batida tipo, caramba, meu irmão, tá chegando. A responsabilidade de ser campeão. Que fosse amanhã logo. A responsabilidade de ser o atual campeão brasileiro, ele possivelmente eleva essa tensão, porque você não vai chegar lá como um mero desconhecido. Mas dá mais confiança também. Também tem isso, mas... minha confiança é o alvo das costas. Exatamente. E até porque dizem que o brasileiro é mais difícil que o mundial, né? Isso é real ou é... Em determinadas categorias, é sim. Só no preto adulto não, porque tem mais pessoas que lutam mundial em condições de serem campeões.
Nas categorias coloridas, faixa roxa, azul, bastante. Marrom é bem equilibrado. Bem equilibrado. Essa chave do brasileiro tava bem legal, bem divertida. Tava maneira. Então, assim, Rian, a gente vive... É uma eterna busca, né? Você vive o seu sonho, fez escolhas, como você falou no início, você a cada dia faz o que precisa ser feito e tem colhido os resultados e vai continuar colhendo com certeza, não tenho dúvida disso. Mas a realidade é que todos nós precisamos, né, de receita, porque nada nesse mundo se faz sem dinheiro. Então, por que você acha que um empresário ou um fã do esporte deveria investir no Rian Oliveira? Vende teu peixe aí pra gente. Então, sem medo. Só fala. Sem receio. Só fala. Eu acredito que muito questão da visibilidade, né? Eu tô sempre tentando trabalhar bem isso. Graças a Deus tive muito auxílio do professor André, do Mike. Eu acho pela questão da visibilidade. Eu não quero ser o atleta que acha que ele vai me patrocinar, eu vou lá ser campeão e é isso, meu trabalho é esse. Meu trabalho não é esse. Independente que eu seja campeão ou não, meu trabalho é trazer a visibilidade. Tanto que as parcerias que eu tenho até hoje, eles têm resultado efetivo. Uma parceria que me patrocina com suplemento por mês sabe que pelo menos uns 20 suprimentos vão ser vendidos lá com meu cupom de desconto. Eu trago isso, além da visibilidade em si. Uma parceria que eu tenho, sabe que o pet está no meu kimono, ela sabe que pelo menos umas 3 vezes no mês ela vai estar sendo vista em um campeonato. Tirando isso, vai ter, toda semana é vídeo. Principalmente no meu TikTok, no meu Instagram, os vídeos oficiais eu coloco lá. Questão da visibilidade e do retorno, entendeu? Eu não acho que a pessoa tem que me patrocinar para me ser campeão. Porque em si é mérito meu, Deus quiser eu vou ser campeão, mas o que isso vai trazer de volta para quem está investindo? Acredito que ela precisa não, né? Pode me patrocinar para ter uma boa visibilidade. Caso venda algum produto, eu faço a maior questão de ajudar a vender esse produto, de incentivar pessoas a consumir aquilo dali que eu estou mostrando, entendeu? Então acredito que seja isso. Legal. André, a Bastos Move quer crescer, né? Vai crescer, isso é óbvio. É questão de tempo. A caminhada é árdua, mas vale a pena. Como é que a gente faz para falar com investidores que queiram trabalhar junto com você na construção de uma marca forte, de uma marca com propósito, né? Porque isso é perceptível, quem convive com você sabe que esse é um propósito de vida para você, mudar a qualidade de vida das pessoas, transformar mentalidade. Você é um cara assim, você a cada dia, a cada contato, a gente percebe isso em você o tempo todo. Apesar dessa aparência bruta, você é um cara de coração grande, é real isso. O que é preciso para Bastos Move crescer? O que você precisa nesse momento para fazer, para desenvolver um trabalho com mais qualidade, com mais perspectiva de projeto, de atrair jovens talentos? O que você tem buscado nessa área? Primeiro assim, né? Reconhecer que a primeira coisa que eu percebi, e eu acho que foi importante para a gente buscar esse crescimento agora, é reconhecer que essa não é a minha praia, a praia da gestão. A minha praia é a praia da transformação. Eu fiz um caminho de sucesso inverso do que a galera faz, né? Eu já tive diversas oportunidades de ir para fora do país e não fui. Escolhi ficar aqui. Hoje em dia eu tenho os meus filhos que moram comigo aqui. Eu tenho certeza que o principal motivo foram eles. Se eu tivesse ido,
não seriam eles. Tenho tantas pessoas que a gente ajuda e faz questão de ajudar, como o Rian também. Se eu tivesse ido para fora, não seria eu. Então, eu fiz o caminho inverso. E hoje em dia, eu não consigo ter o reconhecimento financeiro de tantos anos que eu investi da minha vida dentro do esporte, que eu teria lá fora, com certeza. Né? Eu já abri mão de propostas de salários altíssimos, né? Já abri mão de dar aula em academias grandes, Austrália, já abri mão de algumas situações para vencer aqui no meu país. Então eu acho que isso aí é um bom ponto, né? Hoje em dia a gente tem a equipe de marketing trabalhando junto, a equipe de gestão já trabalhando junto, e eu acredito que agora, né, a questão, se a gente tem um investidor bom, disposto a associar a nossa imagem e mudar a vida das pessoas, explode assim rápido, porque hoje em dia eu tenho gente, você está junto comigo nisso, que sabe vender a minha imagem, que eu sempre fui um péssimo vendedor, eu não sei vender. Graças a Deus, né? Eu não sei vender. Graças a Deus. Talvez até por falar a verdade demais, mas hoje em dia eu tenho a equipe junto com você, junto comigo, para poder fazer esse lado e focar realmente no que eu acho que eu sou bom, modéstia à parte, que é estar ali mesmo, atuando no campo o tempo todo, falando, motivando, treinando junto, né? Então eu acredito que um investidor agora, para a gente conseguir fazer valer, porque infelizmente tudo depende do dinheiro, né? Não tem jeito. Sim. Mas um investidor agora a gente consegue fazer daqui de perto e de longe também, né? Que eu tenho certeza, como veio o Rian de longe, veio o Ronald lá de Nova Iguaçu. Mas daqui de perto mesmo a gente consegue fazer aí mais 10, 20 Rians, Marias e diversas outras pessoas e mudar a vida aí. E eu acho que poucas coisas são mais gratificantes do que isso na vida. A gente conseguir mudar a vida de uma pessoa e ver o quanto a gente consegue impactar ali na sociedade. É verdade. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Passou rápido, né? Papo bom passa rápido. Para mim foi muito especial estar com vocês. Eu sou seu fã, você sabe disso. Obrigado. Do meu professor, nem preciso dizer, né? É muito gratificante caminhar ao lado de vocês, ter diariamente o convívio com vocês. Hoje, gente, eu matei treino, foi uma maneira que eu tive de não apanhar. Então, assim, eu trouxe eles para o estúdio. Então, hoje eu me poupei, mas amanhã eu tô lá apanhando de novo e assim amanhã sucessivamente. Não, hoje à noite. Tá vendo? É isso. Gente, muito obrigado por vocês acompanharem a gente aqui. Compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Nos ajude a fazer a Bastos Move crescer e o Rian se perpetuar no lugar que ele escolheu para ele. Foi muito bom estar com vocês até aqui e semana que vem a gente volta. Isso aqui é Raízes BJJ. Grande abraço. Nossa.